Olá, boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina, para quem ainda não me conhece. Mas a gente já está aqui há algum tempo, né, nesse processo de aprendizagem, de discussão de alguns temas geográficos pertinentes à nossa formação acadêmica, né? Então, para a gente buscar trazendo aí uma discussão, ou melhor, para ampliar mais essa discussão que a gente já iniciou aí nas nossas aulas sobre América Latina, tá? A gente já falou bastante sobre a América Latina, né, de modo geral, de algumas questões mais pontuais, mais específicas. E eu trago hoje mais uma questão específica, mais uma questão pontual, né, significativa para a gente ter uma compreensão melhor da dinâmica populacional, da dinâmica social, da dinâmica econômica, tá, dessa região do mundo que é tão importante para nós, já que somos latinos americanos, né? Para nosso tema de hoje, tá? A gente traz aqui as desigualdades socioeconômicas da América Latina. A gente já falou sobre isso, né, de forma mais geral em algumas aulas, aqui a gente traz de forma mais específica, tá bom? E aí a gente destaca aqui duas habilidades do nosso currículo, que é analisar as informações sobre desigualdades socioeconômicas mundiais por meio do IDH, tá? Que é o principal, atualmente, hoje, é o principal indicador socioeconômico aí utilizado pelas organizações das Nações Unidas, que é a ONU, né, que faz todo esse estudo, que faz toda essa perspectiva, vamos se dizer assim, em relação à população, à demografia, tá? No aspecto mais mundial. E aí a gente vai destacar a América Latina, mas também a América do Sul, tá? Que é uma sub-região aí do ponto de vista geográfico do continente americano. E aí a gente busca também utilizar, lógico, como a gente sempre vem colocando aqui, a linguagem cartográfica, que é uma linguagem, né, que vai fazer aí, vamos se dizer assim, uma complementação ou vai possibilitar a gente desenvolver melhor o nosso pensamento espacial, né? A gente pensar as questões sociais, econômicas, políticas, naturais a partir do espaço, tá? Do espaço geográfico. Então, trazendo aí algumas questões, alguns problemas, né, do continente, da região aí da América Latina e da América do Sul, tá bom? Do ponto de vista, só para lembrar, né, quando a gente fala aqui da questão da América Latina, nós estamos aí pensando aí na questão histórica, na questão cultural, né, de formação dos povos que atualmente ocupam essa porção do território do continente americano, né, que tem uma história em comum, que tem algumas características culturais, né, também em comum. Lógico que quando a gente fala de sociedade, de povos, nada dá para ser tão generalizado, né, porque nós temos aí as diversidades, mas enfim, a gente consegue aí ter uma unidade cultural e histórica, tá? Algumas questões políticas também aí nessa porção territorial, ok? E aí nós estamos assim meio que passeando em alguns capítulos, né, vendo, como eu disse, são questões pontuais. Então e nos capítulos tem algo mais geral sobre determinado conteúdo. Então, pensando, é muito difícil a gente fazer essa montagem dessas aulas, porque a gente acaba que buscando ali em 2, em 3 capítulos ali algumas questões que servem para a gente discutir aqui no nosso tema. Então, a gente vai discutir o capítulo 3, o 5 e o 7, tá? Do nosso livro didático, que é o livro Araribá, o livro aí mais adotado nas escolas, né, da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Aí a gente traz aqui inicialmente a questão da desigualdade econômica, né, que ela se caracteriza
pela desigualdade de renda em determinadas regiões, sendo influenciada por fatores históricos, sociais e pela falta de investimento em políticas sociais. Quando a gente fala em população, quando a gente fala em povos, né, uma das características fundamentais que a gente tem que considerar é a questão da diversidade cultural, é a questão da distribuição dessa população por determinado território, tá? Mas também a gente pensar nas desigualdades que econômicas, né? Principalmente econômicas, que vão se formando ali nesse processo de relação, tá? Social. Então, daí a gente traz aqui esta questão da desigualdade, tá? Como um ponto, né, inicial para a gente fazer essa discussão das questões socioeconômicas da população, tá, da América Latina e da América do Sul, mas olhando para o mundo, né? Não há como fazer essa distinção, tá? Não há como não estar pensando aí na população mundial de modo geral. Então, como eu disse para vocês, a ONU, ela criou vários critérios, né, vários indicadores, tá, de desenvolvimento, ou melhor, de indicadores para se estudar o desenvolvimento humano. Mas, atualmente, o mais empregado é o IDH, que é esse Índice de Desenvolvimento Humano. É um indicador criado pela Organização das Nações Unidas, como eu já coloquei, a ONU, que avalia a qualidade de vida das pessoas em praticamente todos os países, né, associados à ONU. Bom, e aí o que envolve aí, que dados esse indicador, ele considera, né, para uma boa qualidade de vida? Nós temos a questão da expectativa de vida, tá? A esperança de anos que uma pessoa tenha ao nascer. Então, existe isso não é igualitário, vamos dizer assim, em todos os países do mundo. Pelo contrário, né, é bastante peculiar de cada país, ou de pelo menos cada região, tá? Ou sub-região, melhor ainda. Então, por exemplo, na Europa nós temos uma alta expectativa de vida nos países europeus, de modo geral. Claro que também isso aí tem suas, né, tem alguns países que não têm essa expectativa tão boa. Mas, de modo geral, nós temos uma alta expectativa de vida, as pessoas lá vivem bastante, né? E com qualidade, que é fundamental. Claro que elas só conseguem viver bastante porque elas têm essa qualidade, né? Então, nos países da América do Sul, né, nós estamos passando por de modo geral, nós estamos passando por um processo de melhoria de qualidade de vida, né? Isso vem fazendo com que nossa população viva cada vez mais, tenha uma esperança maior de vida. Por exemplo, no Brasil, isso melhorou significativamente e hoje nós já temos aí uma parcela, né, significativa da população estando ou chegando aí na fase, né, idosa. Resultado aí das nossas melhorias sociais, de políticas, né, voltadas aí para a questão social, que a gente vai ver depois também um pouquinho mais. A renda per capita, né, que é a renda é considerada assim, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? Tirando aí as questões de imposto, dividido aí para a população, né, de um país. Então, aí a gente tem esse dado dessa renda per capita no continente americano, né, onde a gente tem isso melhor, é colocado, a gente vai ver já um pouquinho, né, mais específico. Mas, de modo geral, nos Estados Unidos, no Canadá, eles apresentam essa distribuição de renda, né, bem melhor do que em outra distribuição de riqueza, bem melhor do que em outros países do continente americano, como os países latinos ou da América do Sul, tá? E a escolaridade, que é o percentual da população, né, com acima de 15 anos alfabetizada, tá? Então, esse percentual, quanto mais elevado, maior é a escolaridade da população de um
país, né? Nós também no Brasil temos melhorado significativamente, né? Claro que muito longe do ideal, mas as nossas políticas voltadas para a educação têm feito com que nossos dados tenham melhorado nesse sentido. A classificação, aqui eu destaquei aqui uma classificação de países segundo esse índice, tá? A ONU classifica 4 tipos, né? Classifica 4 tipos de países ou grupos de países aí, conforme aqueles três dados do IDH, né? Que é a expectativa de vida, escolaridade e o rendimento per capita. Nós temos aí, primeiro, aqui em cima, tá? Nós temos o desenvolvimento humano muito elevado, que são de países, né, que apresentam significativa, vamos dizer assim, qualidade de vida, tá? Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, no continente americano, França, Itália, Noruega, né, que é um gigante aí nessa questão, tá? Holanda, enfim, Japão. E aqui nós temos o desenvolvimento humano elevado, tá? Países como o Brasil, que vem passando por um processo de melhoria, como eu já falei. Chile já está lá no muito elevado, tá? Desenvolvimento humano médio, tá? E desenvolvimento humano baixo, ou muito baixo. Aí a gente traz aqui, para melhorar aí a questão aí da gente ver a distribuição desses países, por onde é que eles estão nessa questão de elevado, muito elevado, pouco elevado, médio ou baixo, né? A gente traz aqui o mapa, mostrando aí. Olha só, a gente tem aqui a América do Norte, na América do Norte, melhor dizendo, o Canadá e os Estados Unidos. Na América do Sul, tá? Nós temos aqui a Argentina, tá? Que apresenta esse índice. Aqui no continente americano, nós temos, né, vários países, como a gente estava citando ainda agora, França, Alemanha, tá? Itália, né? Itália, na parte norte tem melhor, Noruega, enfim, vários países, a própria Rússia, né? Aqui embaixo nós temos a Austrália, Nova Zelândia, Japão, aqui no extremo norte, no extremo oriente da continente asiático, tá bom? Então a gente tem elevado o Brasil, olha só, o Brasil está aqui nesse índice, maior parte do território brasileiro, né, no elevado. Médio, a gente destaca aqui na América Latina, por exemplo, o Paraguai, né? Bolívia. Nos baixos, nós temos aqui mais concentrado nos países do continente africano, tá? Especificamente. Na questão do médio, no baixo, a gente tem aqui, né, os países mais ao sul da África, tá bom? Passou. Enfim, nós temos aqui uma distribuição em Índia, né, como médio, como um índice médio, tá bom? No Oriente Médio, nós também, que essa região aqui da Ásia, nós também temos países, tá bom? Com baixo, muito baixo, elevado. Bom, para a gente ter um panorama mais geral do mundo, tá? Que está lá nos nossos objetivos. Mas também apresentar aqui para vocês um outro indicador de qualidade de vida, que é o Gini, que apresenta o rendimento entre a população mais pobre e a população mais rica, né? Talvez esse fosse um indicador que poderia dar uma visibilidade maior, melhor dessas condições socioeconômicas, tá? Porém, não é o mais utilizado, como eu coloquei, mas é o mais indicado por muitos especialistas aí da área, tá bom? E aí, nesse sentido, nós também temos aí, né, que continua aí que apresenta o rendimento entre a população mais pobre e mais rica, né? O percentual, né, tipo, dá só um exemplo, 20% da população mundial tem 90% da riqueza mundial. Então, é mais fácil, talvez seja mais fácil a gente ver essas desigualdades sociais se a gente pensar nesse Gini aqui, que é esse indicador, tá bom? E aqui a gente continua observando o Brasil. O Brasil o Brasil é um dos países aqui do continente americano, da América Latina, onde a gente tem uma das maiores desigualdades econômicas, né, socioeconômicas do mundo, né, não só do continente americano, mas do mundo, né, e aqui nessa cor, entre
entre esse rendimento de 55% a 59% aí. Muito baixo, tá, gente? Nos Estados Unidos, né, de 45% a 49% aí da riqueza, né, dividida aí quase 50% entre pobres e ricos, para vocês observarem que, apesar dos Estados Unidos ser a maior potência econômica do mundo, né, ter toda aquela questão, aquele sonho que as pessoas têm que ir lá, a vida, o modelo americano de vida é ideal, não é, tá, gente? Tem muita desigualdade socioeconômica também. Mostrando aqui um pouquinho, como eu estava falando lá no início da aula, a questão da população, uma das coisas quando a gente estuda sobre a população, que é um grupo de pessoas que ocupa determinado território, né? A gente pensar nessa desigualdade da distribuição. A população está muito mal distribuída por todo o território, né, território não, por toda a superfície terrestre de modo geral, né, e também dentro do território dos países essa distribuição ela acontece de forma desigual. Por quê? Por várias questões, né, naturais, que são aspectos físicos, naturais, assim, de modo geral, né, mas também histórica, né, o próprio continente americano aqui tem uma questão histórica, por exemplo, a América do Norte, né, especificamente nos Estados Unidos, nós temos aqui a região Nordeste com a maior concentração populacional, tá? Isso decorrência da própria formação histórica do território, né, da sua ocupação, ok? Na América Central, nós também temos essa questão mais histórica, mas também natural. Também na América do Norte, né, questão natural, aqui na região mais central dos Estados Unidos, né, nós temos uma baixa concentração populacional devido às condições climáticas que não são muito favoráveis, né. Do mesmo jeito aqui no continente, no território do Canadá, né, devido às condições climáticas do clima muito frio ou polar, chamado assim, né, ou frio também, a densidade populacional, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, ela é muito baixa. Indo aqui para o continente americano, para a América do Sul, né, nós também temos essa questão, né, das adversidades climáticas, mas principalmente da formação histórica, tá? A costa litorânea do Brasil, por exemplo, ela é bastante populosa, né? Ou seja, tem uma concentração populacional muito grande aqui, devido às questões históricas, nossa própria ocupação, né, enquanto colônia, ela aconteceu inicialmente, né, e se concentrou nas regiões litorâneas, tá bom? Por questões que nós já estudamos. Na parte mais central aqui do Brasil, de modo geral da América do Sul, né, nós temos uma concentração menor devido também às questões físicas, naturais, que é a que a gente destaca a floresta amazônica, né, como a principal causa aí dessa, vamos se dizer assim, dessa pouca densidade demográfica, né, da concentração da população ser muito baixa aqui nessa parte mais central do Brasil e de modo geral da América do Sul. Tá bom? E aqui nós temos também na parte na parte oeste, melhor dizendo, né? Na parte litorânea também uma concentração populacional muito grande nesta região, né? Esqueci de destacar também aqui que no extremo, vamos se dizer assim, já chegando aqui na parte oeste, não no extremo, né? Mas no oeste da América do Sul, nós temos aí a continuidade de uma cadeia de montanhas, que são as cordilheiras dos Andes, aqui assim chamada na América do Sul, que também, né, vão fazer com que a população ocupe menos essa área aqui que eu estou mostrando com o cursor, tá? Essa parte toda aqui, no sentido longitudinal, tá bom? Bom, passando aqui para a gente avançar um pouquinho, na questão do crescimento demográfico da população, a gente destaca duas questões fundamentais aqui para entender um pouco como é que aconteceu esse crescimento da população no continente americano, do ponto de vista geográfico norte, tá, da América do Sul, e América Central e América do Sul a gente colocou juntinho, agrupou por conta que tem questões em comum, tá? Então, na América do Norte, o crescimento demográfico, é importante a gente considerar a questão das melhorias das condições de vida, né? Que provocaram aí uma diminuição da questão da taxa de mortalidade, tá?
inicialmente. Posteriormente, com as políticas de controle da população, da natalidade, também houve aí uma diminuição da natalidade, tá? Mas, inicialmente, essas melhorias fizeram com que a mortalidade caísse significativamente, formando ali a população do continente, ou melhor, da América do Norte. Também a chegada de imigrantes fizeram com que a população crescesse. A lembrar, assim, que a população de um país, ela cresce, né, pela entrada de imigrantes e também pelo crescimento natural ou vegetativo da população, né? Neste caso aí, nós temos as duas questões. Altas taxas de mortalidade no século XX, isso era muito comum antes das melhorias médico-sanitárias, né? Antes das melhorias, vamos dizer assim, das condições alimentares, das condições de saúde, das condições de saneamento básico, né? Essa mortalidade era bastante significativa. Diminuição da taxa de natalidade, como eu disse para vocês, também aconteceu, ao passo que a mortalidade foi diminuindo, a população foi aumentando, houve a necessidade, os governos buscaram políticas, né, que pudessem fazer o controle dessa natalidade com a questão da distribuição de anticoncepcionais, né, com a questão da política mesmo do planejamento familiar, tá bom? E, a partir de 1950, houve aí a queda, né, desse processo de crescimento demográfico da população da América do Norte. E hoje, né, nós temos aí uma população já adulta na América do Norte, aí, né, um fortes índices aí para chegar na idade e na velhice, vamos colocar assim, na fase idosa, né, nestes países, especificamente Canadá e Estados Unidos. América Central e América do Sul, nós temos aí no século XX uma explosão demográfica provocada aí pelas melhorias alimentares, né, pelas melhorias sanitárias, médico, hospitalar, enfim. Também a questão da vacinação, né, que evitou muita mortalidade infantil, que fez assim um boom demográfico, como a gente coloca aqui na América Central e América do Sul, né, esse crescimento extraordinário aí da população, tá? E aí, hoje, a gente passa por um processo aí de transição, de controle dessa população, dessa natalidade, ou seja, do nascimento de crianças, ok? Bem importante a gente destacar isso. Qual a causa dos problemas sociais sociais na América? Bom, nós temos diversos nós temos diversas causas, né? Mas a que a gente traz, que a gente já vem colocando sempre, a questão histórica, a questão estrutural, né? Da economia, como essa economia se estruturou ao longo do seu processo aí de colonização e após o processo de colonização, né, uma economia voltada para o mercado externo, né, de forma bastante excludente, tá? Levando aí ao desenvolvimento de questões sociais que hoje são pertinentes, os desafios aí para a maioria dos governos aqui dessa parte, né, dessa porção, vamos dizer assim, continental, né, ou subcontinental, que é a América do Norte, América Latina ou América do Sul, se a gente for colocar só alguns países aí, tá? Bom, países selecionados na taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida aqui que eu coloquei algumas questões para a gente pensar o mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo, não só a América Latina, mas os países da América Latina aqui, mais do mundo. Olha só, na mortalidade infantil, abaixo, vamos dizer assim, de 5 anos, né, que é considerada a mortalidade infantil, nós temos a cada grupo de 1.000 crianças que nascem, no México, por exemplo, morre 15. No Brasil também a mesma proporção, morre 15. Nos Estados Unidos morre 7, no Canadá 5, no Haiti morre 67, onde nós temos a pior taxa de mortalidade, né, no continente americano. Na Bolívia 37, altíssimo, né? Enfim. E na questão da expectativa de vida, como a gente vinha colocando, Canadá 82, tá? Estados Unidos 79, Brasil 75 anos, o México, nós temos também aí um pouco mais que o Brasil, 77, Peru 75, enfim, uma ótima qualidade, ou melhor,
uma variedade, né, muito grande, aí, uma diversidade muito grande aí de esperança de vida. Tá? Para a gente pensar também na população, é importante a gente utilizar alguns mapas, mas também alguns gráficos que nos dão um panorama geral, né, da estrutura da população, quanto à questão de idade, sexo. Tá? E aí a gente traz aqui dois gráficos, tá, duas pirâmides etárias, tá, da população da Guatemala e do Uruguai, onde a gente percebe que o comportamento da população da Guatemala, né, é ainda, né, bastante, vamos dizer, a população composta principalmente de jovens. Isso quer dizer que a alta taxa de natalidade, né, é presente, é significativa ainda, com uma população idosa muito incipiente, muito pequena, tá? Voltando aqui. No Uruguai, nós já temos uma melhora dessa estrutura, né? A gente já vê que a taxa de natalidade é menor. Nós temos aqui uma população adulta significativa, né? População adulta economicamente ativa, é aquela população que gera riqueza para um país, né? Que vai sustentar a população idosa, que vai sustentar a população de jovens, né, em idade escolar. Enfim, nós temos aqui uma melhoria nessa questão. Trouxe aqui o Canadá para a gente ver, né, o que é destaque nessa questão aqui no continente americano. Uma população idosa bastante significativa, maior do que lá do Uruguai que a gente viu, desculpa. E uma população, vamos dizer assim, de jovens bem pequena. É um problema, tá? Atualmente, se alguém busca aí viver em outros países, né, desenvolvido principalmente, que é o que a gente quer, ter uma boa qualidade de vida, eu aconselho muito vocês pensarem no Canadá. É um país que ele aceita muito bem o imigrante, tem uma política de imigração muito efetiva nessa questão. É claro que eles querem pessoas qualificadas, né, que vá somar na economia, que vá somar ali no processo de melhoria de qualidade de vida. Mas é um país que aceita muito bem os imigrantes. No Brasil, a gente traz também aqui, olha só, como é que se diz? Uma sobreposição de dois dados de pirâmides etárias em épocas diferentes, para a gente ver como o Brasil vem evoluindo nessa questão, né, de buscar controlar a natalidade e melhorar, assim, as condições de vida da população, tá? Nós temos isso aqui em 1990, nós temos isso em 2000, dados de 2000 uma expectativa, né, para 2030, onde nós vamos ter alcançado aí, né, uma significativa redução da taxa de natalidade, mortalidade e um crescimento aí da população de idosos. Só vou passando aqui por conta do nosso horário, que já está bem esticado nas grandes cidades, tá? Mas isso se repete em médias e pequenas cidades também. A questão nós já colocamos isso aqui, espaços de segregação, espaços com uma ocupação desordenada, pelas baixas qualidades de infraestrutura, vamos dizer, quase nada, pouco ou quase nada de infraestrutura, né? Se repete, são países, são espaços diferentes, territórios diferentes, mas problemas em comuns, como a gente coloca aqui, né? Questões a Amazônia aqui, né, com questão de alagamento, tá? A questão aqui do Paraguai também, com questões de alagamento, tá? Questões aqui no Recife, por exemplo, no Nordeste brasileiro, com questão de ocupação, né, inapropriadas, o processo de favelização existente não só no Brasil, como a gente fala muito favela, a gente pensa muito no Rio de Janeiro, né, essa questão, mas isso se repete em outros países da América Latina, no México, por exemplo. Belo Horizonte, nós temos aqui um forte exemplo de segregação social, né, ocupações aí, mostrando muito essa questão aí da má distribuição de renda, tá? Na Argentina também isso se repete, em Buenos Aires, essa segregação socioespacial é comum, tá? Então, aproveitem, busquem naqueles capítulos que a gente indicou lá no início, lá, um aprofundamento dessas questões, que vale muito a pena a gente conhecer mais sobre as nossas características socioeconômicas. Até a próxima.